vamos começar com o já famoso bloco em que eu só recomendo um monte de vídeos, eu recomendo tema para vocês assistirem. Se você está assistindo esse vídeo, né, o corte no YouTube depois, parabéns, você tem outros vídeos para assistir agora, depois que você finalizar. Então são vídeos que nós não vamos fazer react, né? Mas são assuntos que são importantes porque eu tenho pensado muito nisso, porque eu acho que vocês vão achar interessante. E o primeiro que eu vou recomendar para vocês é do canal da Bebel Ecologia, que não sei se vocês estão ligados também, né? Faz parte do Coletivo Soberana. A Bebel já produz conteúdo sobre o meio ambiente há muito tempo na internet, mas agora ela deu, né, um up da produção. Deixa até dar play aqui para vocês verem. Olha só isso aqui, que coisa mais linda. A gravação, o cenário todo cheio de plantas. Vamos achar um take aqui com as plantas todas. Olha só, no meio, né? No meio da Mata Atlântica gravando aqui pra gente. E esse vídeo ficou muito bom, porque ele fala sobre o mercado de carbono. E ela já começa com a melhor pergunta de todas. Eu devia ter deixado tocar, saca só, pessoal. Você já se perguntou quanto vale uma baleia? E aí, chat, já se perguntaram? Se vocês já se perguntaram, assistam o vídeo e vocês vão descobrir quanto é que vale uma baleia. E vocês vão descobrir também que a vaca, como é que é o coach lá? A vaca é privatizada e por isso ela vive mais que a baleia, que é pública, alguma coisa assim, né? Enfim. Mas então, se inscrevam no canal da Bebel Ecologia. Outra recomendação que eu tenho pra vocês. Esse vídeo aqui do canal Pillar of Garbage, tem muitos canais, assim, 174 mil inscritos. Eu sinto que tem a cauda longa dos canais do YouTube, que volta e meia tu acha um canal e diz, esse canal é maravilhoso, como é que eu nunca ouvi falar? E tu diz, ele é relativamente grande, né? Esse vídeo aqui se chama, né, Melhor Ser um Porco do que Ser um Fascista. Vocês devem estar ligados que isso é uma referência a um filme do estúdio Ghibli, que se chama Porco Rosso, né, que é sobre um piloto de guerra, que ele é um porco no mundo onde as pessoas não são porcos, né? Mas enfim, é um vídeo que tá falando sobre um assunto que eu já falei algumas vezes aqui na live, mas ele conseguiu explicar muito bem isso, que é o quê? A estética das artes geradas por IA, ela tem uma coisa anti-humana, uma coisa falsa, falta um elemento humano ali, que é uma coisa que fecha demais com a ideologia fascista. E se vocês acham que isso é um esquerdista chamando tudo que ele não gosta de fascismo, por favor, assistam o vídeo, porque é muito bom, eu concordo bastante com a maneira que é feito esse argumento, porque, por exemplo, ele vai começar falando sobre o ChatGPT sendo usado para gerar aquelas artes estilo Estúdio Ghibli, né? Por isso que ele começa a falar do Porco Rosso. Só que ele fala desse caso específico que está na thumbnail aqui, que é o perfil do governo dos Estados Unidos postando uma foto estilo Estúdio Ghibli de uma pessoa de verdade, isso é uma pessoa de verdade, uma imigrante sendo deportada, e essa é a foto que gerou, né? Um cara aqui com cara de mal e tal, e uma pessoa chorando estilo Estúdio Ghibli sendo deportada. Essa foto aqui é uma referência a uma foto real, tá ligado? E o argumento é muito bom, que é assim, o fascismo ele quer uma arte desconectada da pessoa, desconectada dos trabalhadores. Ele quer uma arte que é puramente estética, que é brutalmente estética, e só isso, e não tem nada lá, não tem política, não tem sentimentos, não tem luta de classe. Da mesma maneira que o fascismo tenta criar uma sociedade una, onde todos os conflitos eles são resolvidos porque todo mundo está agindo no interesse único, né, e não existe luta de classes, o desejo de uma arte sem os humanos, ela é perfeita para ser encapsulado pela IA e para ser usado por esse movimento fascista. Então eu já falei isso no vídeo do canal que eu vou linkar aqui quando eu estiver editando, que é essa questão a estética da IA é uma estética fascista, beleza? Tá aparecendo um vídeo do Quadrinhos na Sarjeta, isso aqui, mas eu não vou comentar mais do que isso. Assistam esse e outro que eu tô recomendando, que é muito bom, beleza? É bom o argumento. E daí isso aqui é outra coisa que eu quero recomendar para vocês. Esse vídeo já é um pouquinho mais antigo, tá? É de um outro canal gringo que se chama Plastic Pills. É um canal que geralmente ele é um camarada aí que ele faz muita coisa sobre pós-modernismo, tá? Mas geralmente, eu sei que pós-moderno é um insulto na internet, mas ele geralmente fala sobre muitos filósofos do pós-modernismo e tal. E ele fez esse vídeo, ó, que nem eu disse há um tempo atrás já, mas eu nunca tinha assistido, que é sobre o projeto CyberSyn, que era um projeto de automatização da economia usando tecnologia, né, usando informática, que tentou ser feito no Chile durante a presidência de Salvador Allende. E isso aqui
é muito maravilhoso. Isso aqui é basicamente o uso da cibernética, né? Que é uma ciência que vocês devem ouvir falar muito por aí, principalmente porque ela é uma palavra hypada, ela é uma palavra que tudo é cyber, tudo é, não sei, é Matrix e é aquela literatura de ficção científica, mas na realidade a cibernética é construir sistemas que atuam baseado em feedbacks, né, loop de feedback. A gente tem dados que vão estar entrando no sistema, sendo alimentados em outros, e as relações entre esses dados vão gerar ações em outras partes do sistema. Em muito resumo, é isso que é cibernética, tá? E a gurizada no Chile, nessa época, o primeiro governo socialista eleito democraticamente, que se vocês estão ligados, acabou mal isso, por quê? Porque os Estados Unidos foi lá, matou Salvador Allende e botou um ditador, né, no lugar dele. A gurizada estudou muito cibernética e disse assim, carai, meio que dá pra fazer isso funcionar para planejar uma economia, né? E para ter uma economia que serve o povo sem ser um livre mercado capitalista. E é muito foda a história disso. Tem inclusive um livro que eu tô para ler que se chama Os Cyber-Revolucionários, porque tava dando certo. Porque foi um negócio que tava dando certo. E a cibernética é um negócio que surgiu apenas, eu acho que se não me engano, na década de 40 ali, um pouquinho antes. Eles pegaram e chamaram um brother que era um dos maiores estudiosos de cibernética no mundo e disseram, você gostaria de vir aqui pro Chile e nos ajudar nesse processo? E o cara disse, pode pá, vamos nessa, vamos fazer. Então é bem legal, recomendo vocês assistirem esse documentário. Exato, uou, Estados Unidos intervindo num país? Nunca vi isso acontecer, né? E é muito, muito maneiro, tá? Eu tô querendo estudar cada vez mais sobre cibernética. Tem uma gurizada que é totalmente cheirada na cibernética e fica assim, isso é a solução para todos os problemas e tal, o socialismo vai ser totalmente automatizado e tal com isso. Eu acho que existe uma crítica e uma compreensão boa que a gente tem que fazer a isso, porque no limite, um sistema 100% sem interação humana que aloca todos os recursos, ele não seria um sistema, como é que é, possível numa sociedade vindo do capitalismo, né? A gente tá num lugar onde existe luta de classes, onde existiriam todo tipo de atrito e fricção num sistema assim, corrupção, todas as coisas como elas são. E a gente não vai, que nem eu sempre digo, só criar uma tecnologia que vai solucionar todos os problemas do mundo. Dito isso, é muito maneiro a gente ver o que poderia ser um futuro, né? E a gurizada tentou e começou a fazer funcionar. Então eu recomendo pra vocês. Talvez a gente até um dia possa fazer um palco lá no Discord da Soberana pra assistir esse documentário inteiro e conversar sobre ele. Porque eu acho muito, muito maneiro. E eu queria dizer também que tinha o melhor comentário do mundo nesse vídeo, quando eu tava assistindo, que era basicamente assim, era uma pessoa dizendo, eu sou um economista e a economia neoclássica, ela funciona mais ou menos assim. A gente pega um problema do mundo real e daí a gente imagina como é que uma coisa parecida com o CyberSyn, né, um sistema perfeito de planejamento de mercado resolveria esse problema. Aí a gente pega e diz que seria impossível fazer dessa maneira, que isso não existe. A gente vê como é que o livre mercado faz isso e vê que tá tudo fodido, e daí a gente fica inventando desculpas para dizer que o o livre mercado faz, na realidade, é a melhor coisa possível e a gente não pode tentar um sistema diferente. Achei muito engraçado isso, porque é basicamente o que é isso, né? Tu vê os economistas dizendo assim, tá vendo o que o livre mercado fez? Na realidade, isso aqui é a melhor maneira que podia ser feita. Todas as outras maneiras de fazer isso não existem, são irrealistas, vocês são uns otários utópicos que não entendem nada de economia. É basicamente isso, né? Então, recomendo isso aqui. Tô querendo estudar cada vez mais. E a última coisa que eu vou recomendar pra vocês é um texto, tá? Então eu vou colar aqui no chat. A Biana, quem me recomendou o conteúdo dela, foi a Bebel também da Soberana. E ela fez um texto que me fez pensar muito, que eu tava lendo ele esses dias, que é um texto falando sobre essa treta, entre aspas, que sinceramente me encheu o saco dessas últimas semanas do pessoal que disse assim, porque o Ian Neves brigou com o Jones Manuel brigou com o Ian Neves, porque o Ian Neves disse que quem vai debater é otário, o Jones Manuel disse não, porque eu vou debater não sei o quê. O que me encheu o saco foi
as pessoas chegando com essas conversas, porque o negócio foi mais uma divergência tática estratégica que teve muito a ver com as discussões que a gente tem dentro do Coletivo Soberana, né? O Ian Neves, se vocês não sabem, está chegando aqui agora, faz parte do Coletivo Soberana, que eu também faço parte, que está aqui. E essa discussão que a Biana fez aqui fala um pouco sobre isso e fala um pouco sobre a estratégia, né, de ocupar as redes sociais, o que a esquerda deveria fazer, mas o cerne, eu acho, desse artigo, que é a imagem muito bonita que ilustra ele, que vocês podem ver que a Lane do Serial Experiments Lane aqui, a internet é muito maior do que as redes sociais. E isso aqui é perfeito. Isso aqui é uma síntese muito boa, porque é uma das coisas que a gente está sempre tentando falar aqui, né? Eu digo a gente, quando eu faço as lives aqui, mas eu tô sempre tentando discutir com vocês, que eu sinto que eu falo desse jeito, tá? Eu falo desse jeito assim: olha, vamos fazer uma rede social brasileira, não é a pergunta, ou não é o objeto de ação certo. O objeto de ação certo é como se parece, né, uma internet ou uma tecnologia que serve à população brasileira. Isso é a pergunta que eu tô sempre tentando fazer. Porque às vezes eu sinto que a gente olha a internet como tá hoje e ela meio que tá uma merda. E ela tá muito ruim. E daí a gente pensa, a gente tem que pegar e criar Internet 2, que é que nem a internet que existe hoje, porém não é uma merda. Só que o que eu tô tentando dizer pra vocês é que provavelmente se a gente recriar redes sociais brasileiras, não é bem isso que a gente precisa. A gente precisa usar a tecnologia de uma maneira que a gente nem sabe direito como é que é. E isso é grande parte da discussão que eu tô tentando ter aqui com vocês. O pessoal mandou os pics ali, vamos criar uma rede social brasileira e tal. Vamos, eu acho que tem que ter plataformas diferentes e tal, mas eu acho que ela vai se parecer de uma maneira muito diferente com o que é o Facebook, com o que é as outras coisas que a gente tem hoje, tá? Então, eu recomendo esse texto pra gente começar a ter essa discussão. Deixem comentários aqui, deixem comentários lá, vejam o que vocês acham. Eu nem arranhei o argumento que ela tá fazendo ali, mas eu acho que é bem interessante, sabe? Para dar um exemplo para vocês, recentemente eu vi alguém que tá dentro do Twitter, né, um desses influenciadores de esquerda gigante gringo que tá no Twitter. E daí ela, na real, disse assim: eu sei que isso aqui é o bar do nazismo, né, se referindo ao Twitter, mas eu sou alcoólatra e vocês também são, e é por isso que a gente tá aqui dentro. Se a gente assumir que é isso, tá? Que a gente quer estar dentro dessas redes sociais, mas elas são um ambiente horrível, que nem ela descreveu, né? O Twitter é um ambiente de nazismo e de drogas. Por que a gente quer estar dentro disso? E se a gente meio que não queria estar dentro disso e a gente é obrigado por causa das circunstâncias, por causa do nosso trabalho, ou porque a gente é um viciado, que nem da maneira que ela colocou, será que a gente quer construir um outro lugar que seja que nem esse, ou a gente quer construir uma coisa diferente? E eu acho que a gente quer construir uma coisa diferente, porque a internet das redes sociais, ela não é todo o potencial dessa tecnologia, nem de perto. E é mais ou menos isso que eu tô tentando dizer, tá? Então eu larguei uns baits aqui, umas coisas pra vocês e disse: vão estudar. Escuta aqui, seus burrão. Vão estudar, tá ligado? Mas é mais ou menos isso. Obrigado por terem visto a minha TED Talk.